Não andeis ansiosos com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os passarinhos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás destas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Lucas capítulo 12, verso 22. Olá, meus queridos amigos. Você está no canal Reencontrando-se em Si Mesmo. E eu aqui, o seu amigo Rodrigo, mais uma vez, parei aqui para te trazer uma palavra de vida. Essa semana nós tratamos sobre o tema, o mal súbito das emoções. O que é que acontece quando as emoções tomam conta das direções da vida? Eu quero já deixar bem claro que as emoções nem sempre serão ruins. Existem emoções boas. Mas nós trazemos esse tema baseado no texto que está na coletânea de Salmos, no capítulo 42, ou melhor, no Salmo 42, tendo em vista que o Salmo não tem capítulo, porque Salmos são canções, onde Davi pergunta à sua própria alma: por que estás abatida? E por que te perturbas dentro de mim? O salmista, naquele momento de tristeza, carrega consigo um sentimento de angústia, de dor, sofrimento. E nós falamos sobre isso, vai estar aí em alguns vídeos gravados no canal, que você vai poder estar desfrutando desse tema que é muito bom, muito importante. Mas o de hoje, eu quero falar sobre ansiedades. Jesus tem uma preocupação muito grande com os discípulos, porque agora Jesus está os chamando para uma missão que cabia a 12 homens. E estes 12 homens carregavam consigo preocupações comuns de como viveremos, como comeremos, como nos vestiremos, o que beberemos, aonde moraremos. Mas isso agora vai tomar uma proporção maior. A preocupação tende-se a aumentar, porque os dias vão passando
E cada dia vai sendo uma expectativa diferente. E ansiedade nada mais é do que a curiosidade, o desejo avassalador de saber o que é que vai acontecer, como vai acontecer, se vai acontecer. E da ansiedade surge várias coisas, vários problemas. Da ansiedade se surge depressões, síndromes do pânico, medos da morte ou medos comuns, paranoias, neuroses, psicoses. Ansiedade nada mais é do que fruto de desconfiança. Entenda comigo. Quando você não tem uma confiança sólida, estou falando isso agora aqui na luz do Evangelho, a respeito dos discípulos, começa agora a se gerar dúvidas, questionamentos. E alguém pergunta para alguém: olha, o que é que a gente vai comer amanhã? Para onde vamos amanhã? O que é que vai ser de nós amanhã? Isso acontecendo lá. Porque quando a confiança não é sólida, costuma-se vir agora as dúvidas. Porque não se existe segurança, e sim insegurança. E aí a ansiedade começa a se tornar uma droga. E essa droga começa a gerar paranoias. E aquilo vai crescendo, aquilo vai desencadeando, a ponto da neurose começar a ser notória. E no século, no mundo, nos dias em que nós vivemos, nós encontramos milhares de pessoas, não são poucas, são milhares, que neste momento estão me escutando e dizendo assim: como vai começar a minha semana? Tendo em vista que hoje é um domingo, dia 15 de setembro. E amanhã já tem gente perguntando como vai ser a segunda-feira. O que é que eu vou fazer nessa segunda-feira? Ou o que é que vai me acontecer nessa segunda-feira? E essas pessoas começam a carregar essas bagagens, começam a armazenar esses sentimentos, e a ansiedade começa agora a fazer parte de suas vidas, que agora elas começam a adquirir doenças. E não só emocionais, mas doenças físicas. Pessoas que adquiriram tanto a neurose da ansiedade, que agora elas têm medo de sentirem uma dor no peito e já enfatizar e próprias, elas começam por si mesmas a se diagnosticar e dizer: eu tenho um problema de coração. Eu estou infartando. Quando na verdade tudo aquilo não passa de um sentimento destrutivo, trágico, maléfico de ansiedade. Talvez você tenha vivido assim os seus dias, vivendo a incerteza dos dias, vivendo a incerteza das horas. Os momentos têm sido tão incertos que você tem se deixado levar pela onda da ansiedade, não tem conseguido confiar em realmente quem merece a confiança devida.
Por isso que Jesus tem essa preocupação de parar os discípulos e dizer: não fiquem preocupados, não andeis ansiosos. Porque Jesus sabia que entre eles existia falta de confiança. É a desconfiança básica. É o carro sendo dirigido em uma BR e aí o medo do acidente é tão notório que se começa a pensar: será que o acidente vai acontecer agora? Ou será que eu vou morrer nessa viagem? Ou será que eu estou doente? Ou será que amanhã alguma coisa vai acontecer? O que é que havemos de comer? O que vamos beber? O que vestiremos? Porque é tão incerto. E eu acho tão lindo que Jesus diz assim: olha, vocês não conseguem. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Será que você consegue acrescentar uma hora a mais na sua vida? Ou será que você consegue mudar alguma coisa daquilo que você já tentou e não conseguiu? E da mesma forma que você tentou, com a mesma frequência, com a mesma vontade, força de vontade, mas mesmo assim aconteceu. Por quê? Porque não tinha como, não tinha jeito. Aconteceu. E essas pessoas se tornam tão feridas por essas situações, porque na verdade a ansiedade, ela existe para quem não tem esperança. E Jesus está dizendo a eles assim: olha, não se preocupem, sabe por quê? Porque eu vou dar um exemplo simples e que todos os dias vocês veem. Olhem para os pardais, para os pássaros. Quem é que guarda a comida dos pássaros? Aonde fica a despensa dos pássaros? Os seus celeiros não existem, mas todos os dias eles são alimentados. E Jesus ainda vai mais além, como psicólogo de todos os psicólogos. Jesus diz: olha também para os lírios dos campos, como são belos. E nem Salomão, em todo o tempo de reinado, se vestiu com tanto esplendor, com tanta exuberância, com tanta fineza, com tanta elegância. Mas esses lírios, no outro dia eles secam e são jogados na fogueira para cozer pães. Então será que vocês não são mais importantes que os lírios? O momento em que a ansiedade chega é porque a confiança já não é mais a mesma, ou até mesmo ela nunca existiu. E infelizmente nós encontramos uma multidão de pessoas que, desculpem me dizer, desculpem ter que dizer isso, cegas, iludidas, bitoladas a sistemas religiosos, onde são Marias que vão com as outras e piolhos que vivem na cabeça dos outros. E não existe confiança sólida. Por isso que não se consegue saber que amanhã é um novo dia. E eles são entorpecidos. Eles são preenchidos de ansiedades. E dentro dos segmentos religiosos,
eles até maqueiam durante aquela emoção toda que está acontecendo, mas ao encontrarem-se com suas realidades, eles começam agora a ser apavorados pela neurose, pela psicose, pela paranoia dos seus próprios pensamentos. E se encontram frustrados, ansiosos, com medos da morte, porque eles professam uma fé emotiva, uma fé onde não existe confiança. E o que Jesus estava dizendo aos discípulos era: não se preocupem com nada, porque Deus, que cuida dos pardais, também cuidará de vós, porque a vossa vida é bem mais importante do que pássaros e lírios do campo. Ansiedade é falta de confiança. Você precisa confiar em Deus. Você precisa ter uma fé sólida e confiar também em si mesmo, em ser seguro de si mesmo, e professar uma fé confiante, e não uma fé que com outras filosofias ou com outras, sei lá, ou qualquer achismo pode lhe tirar da rota, ele fazer voltar a viver ansiosamente. E Jesus diz: vocês não devem viver preocupados com isso, porque na verdade vocês não conseguem mudar nada do que já vai acontecer. Vocês conseguem fazer nada mudar em vossas vidas, ou vocês não conseguem acrescentar ou diminuir nada. Então vocês vivem preocupados e ansiosos com aquilo que só lhes trazem doenças, depressões, angústias, porque um dos piores sentimentos que alguém pode sentir é um desejo não realizado. E talvez você que esteja me assistindo diga assim: mas Rodrigo, não, eu consigo até me acostumar com algumas coisas que não me aconteceram, eu fico até de boa. Mas tem pessoas que quando não alcançam, quando não conseguem engrenar os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos, por menores que sejam, se tornam pessoas de pedra, insensíveis. E por trás de tudo isso está a grande droga da ansiedade, porque a ansiedade, na verdade, é uma droga. E você vê a pessoa que precisa tomar remédios para dormir, faz o uso de psicotrópicos, muitas vezes, porque quando não existe aquela medicação, a ansiedade bate na porta. Ei, eu estou aqui, você ainda não tomou o seu remédio. E quando você não toma o seu remédio, você pensa no seu passado. Quando você não toma o seu remédio, você pensa como vai ser amanhã. E você é coberto por entulhos apavorosos, destruidores. Mas eu quero finalizar esse tema sobre as emoções, dizendo a você que você pode vencer essa ansiedade. E essa ansiedade, ela só é vencida através da fé, da confiança, em você saber quem é você em Cristo. É você saber quem é você em você mesmo. Por isso que o canal ele está aqui dizendo: olha, você precisa reencontrar-se em si mesmo. E as pessoas ansiosas, elas estão sempre buscando o apoio em alguém. Eles estão sempre buscando vida em alguém. E eles projetam
seus sonhos em pessoas, porque a confiança não é sólida em Deus. A fé, ela é tão emocional que ela não consegue durar mais do que 2 horas de culto. É engraçado, mas é verdade. Pessoas que após saírem de dentro de alguma igreja, de algum lugar e de alguma denominação, se encontram piores do que entraram. Porque fundam, porque tentam, porque lutam, imaginam e idealizam a sua vida na fé alheia. Porque tentam viver seguindo uma fé alheia daquilo que dizem, daquilo que idealizam, daquilo que projetam sobre si mesmo. E a ansiedade faz com que aquelas pessoas se tornem seguidores de pessoas que incoerentemente falam qualquer coisa e elas engolem, digerem. E quando aquelas pessoas ali não existem mais, quando aquele culto acaba, quando aquela reunião finda, elas se tornam as piores pessoas, piores do que eram, porque na verdade viram que aquilo ali se tornou uma emoção e que novamente foram encontradas pela sua realidade e pelos seus problemas. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, o verso, ele diz: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Para mim, essa é a maior prova e declaração de confiança que o apóstolo pôde fazer. Então, quando você confia, você está pronto para viver. Quando você confia no amor de Deus, você consegue ultrapassar os seus limites, deixando a ansiedade de lado, porque agora você não precisa mais se preocupar. E olha, deixa eu te dizer, isso não é falta de responsabilidade, isso não é falta de senso, não. Tem muita gente que confia a questão, tem muita gente que confunde a questão de não ser ansioso com ser irresponsável. Não, confiar é diferente. E se eu disser que você pode morrer agora, isso te assusta? E se eu disser que você não pode amanhã acordar, será que isso te assusta? Ou será que você consegue deitar a sua cabeça no seu travesseiro e saber que você pode agora ultrapassar as regiões celestiais em paz e com paz na alma? Tire a ansiedade do seu coração através da fé. Tire a ansiedade do seu coração confiando no amor de Deus. Não andeis ansiosos. Não se maltratem tanto. Não se martirize. Viva um dia de cada vez, confiando sempre no amor de Deus. No Salmo de número 37, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu quero deixar para você um abraço, um beijo no coração e desejar que Deus te abençoe e uma semana maravilhosa. Se inscreva no canal, deixa teu like, compartilha este vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas. E amanhã nós já estamos iniciando outro tema. Um abraço, que Deus os abençoe em tudo.